Back do Futuro de hoje, eu falo sobre o paradoxo da tolerância, né? Esse nome, né, que parece mais pomposo do que é, idealizado pelo austríaco Popper, né? O Popper, ele apresentou isso depois de falar sobre uma liberdade restrita, né, de discurso, de fala, né, o que isso poderia gerar. E ele chegou num ponto falando que a liberdade restrita seria contraditória dentro de um lugar de livre expressão. Porque como é que você pode habilitar discurso de intolerância dentro de um contexto que existe tolerância, né? Você ter tolerância com intolerante é paradoxal e poda as liberdades, né, de todo mundo, das liberdades individuais. Um dos poucos pontos que limita a liberdade pode acabar com ela, se você deixar ela sem nenhum tipo de checagem com o intolerante, né? Se você permitir que grupos e pessoas intolerantes se espalhem, eles vão acabar com a tolerância, naturalmente, porque eles são intolerantes, né? Há muitos grupos ou parte dos grupos que tem ali. Isso aí é ou era para ser bem claro, pelo menos para quem cursa direito, né? Tive a oportunidade de conhecer, não me formei, fiz 2 anos só, mas é aula inaugural. O seu direito acaba quando o meu começa. Né? Então isso é básico, né? E tolerância é isso, né? Então, como é que você fala assim, muita gente não entende, é difícil o conceito, né? Eu tinha dificuldade, mas não estou entendendo, né? Eu tive essa dificuldade, eu fui estudar, inclusive, fui entender na voz do gaúcho lá, o Cortella. Explicou muito bem. Ele falou assim, poxa, se eu defendo a pluralidade, né? Eu falo, todo mundo tem o direito de se expressar. Vem um cara e fala assim, não, quem pensa diferente tem que morrer. Né? Isso, consequentemente, não vai acabar com aquele pensamento. Né? Então, você vai acabar a liberdade e a diversidade de pensamento. Então, esse cara não pode nunca na vida dele ter oportunidade. E tolerar ele dá oportunidade para acabar tudo. Não basta só, a gente está falando das pessoas expressarem que elas são intolerantes, né? Para as pessoas, claramente. O problema é o seguinte: que tipo de expressão se constitui intolerância dentro de uma sociedade? A gente pode falar da forma verbal, ou se espera que se tenha um ato intolerante realmente violento, um composto, uma pessoa, um indivíduo de um grupo específico, vai lá e tira a vida de uma outra pessoa de um outro grupo específico. Aí é o limite da tolerância. Você vai começar a agir quando ela se materializar, ou você vai começar a agir a partir do discurso, né? Você tem a ação e você tem a fala, né? Então, são dois compostos diferentes. Você tem a simbologia, você vai deixar também, não é só escrito. Alguém vai lá, e não deixando claro, né? Existia um símbolo, existe ainda, né? Um símbolo de supremacismo de um grupo específico, né? Branco, que vai lá e pega um copo de leite e levanta no meio do negócio. Isso é o quê? Ele está fazendo um sinal para pessoas, né? No geral, que são de grupos de intolerância a outros grupos. Uhum. Você permite que ele faça esse gesto na frente da câmera, pensando nos desdobramentos futuros. Você está abrindo um precedente para ele conseguir espalhar simbologias em volta, por mais que ele não fale abertamente. A gente sabe de quem está falando aqui. E você não poda ele fazendo isso. Isso está dentro desse paradoxo da intolerância ou não está? O pessoal bate muito na tecla, mas a Constituição, no artigo 5º, garante a liberdade de expressão vedado anonimato. Fato. Se você pode falar o que você quiser, você assina, né? Ou se não for por vídeo, já a sua assinatura está lá, é você que está falando. A questão é, esse discurso, né, existem vários recursos, né, de retórica, de silogismo, de falácia, de seja o que for que você use, você pode começar, se você tiver espaço, você pode começar a formar mentes naquela direção. Então, esse cara não pode expressar a opinião dele. Ele pode, na verdade, só que ele vai arcar com consequências, né? A gente viu que tem um exemplo notório, um pouco tempo atrás, dentro de um grupo ali, né, de conversa online, né, de um podcast, que houve-se, né, uma tolerância a um grupo que notoriamente é intolerante. Aí as pessoas questionaram, mas ele só está falando que tem que abrir o espaço para se ter esse tipo de grupo ali, ou ter um grupo representado em tal lugar. Ele não fez nenhum tipo de demonstração de intolerância, a voz dele não foi intolerante, né? Ele não demonstrou nenhum tipo de intolerância, né? Que aí, nesse caso, enquadra ele, ou essa pessoa específica, num grupo diferente de paradoxo da tolerância. Por quê? Porque ele não foi intolerante. Mas o que ele está fazendo? Ele está abrindo um espaço para um grupo que tem uma jurisprudência. A gente já sabe no passado que esse grupo praticou atos de fato. Atos de fato. Não foi uma coisa hipotética. É um ato de Tem fato que evidência, aconteceu. né? Ao contrário do que alguns dizem aí, né? E isso tem evidência de que de fato foi praticado A atos de verdade é o intolerância, seguinte, né? né? Tem uma figura pública, né? A gente não vai falar o nome dele, né? Que lide com ele a justiça, não cabe a nós.
mas uma pessoa que disse que a filosofia, né, a ideologia do nazismo tinha que ser respeitada enquanto partido e tudo, e não, cara, não tem espaço, né, para não ficar vago do que eles estão falando. É nazismo, a gente não, por quê? Quando eles tiveram espaço, fez um arregaço, a gente não pode tolerar, a gente não pode correr o risco de nem sequer gerar esse movimento, né, então não pode, tem que ser podado de logo. Antigamente, você tinha reuniões de grupos pequenos, e com certeza eu acredito que essas reuniões ainda aconteçam. Eu não acho que acabou, né, esse sentimento super nacionalista, nazista, fascista, supremacista. A questão é que eles estão acontecendo no âmbito aí fechado, né, das quatro paredes, sei lá onde, nem com quem que está fazendo. E era assim que era feito. Quem assistiu aí tá agora em voga, né, a sexta temporada aí de Peaky Blinders, né? Quem viu a quinta temporada viu como que é a ascensão de um movimento. Fala de um cara, inclusive uma figura histórica, né, que era representante por ter levado, responsável por ter levado o nazismo na Grã-Bretanha, na Inglaterra. E teve, inclusive, passeata, né? Não vingou, e o restante da Inglaterra tirou o pé, mas teve um movimento forte lá que precisou ser abafado, né? Então, não pode dar espaço de nenhum. O movimento nazista não se restringiu somente aos ocupantes, né? Porque o pessoal pensa muito assim numa vertente, né? Nazista alemã, né? Ah, esse movimento era, ele foi lá e dominou outros países. Não, teve países ali dos países nórdicos, eu não vou citar nomes até para não criar desconforto e tal, mas quem quiser pode procurar no Google, que quando se houve a abertura de se ter um espaço para o nazismo, parte da população assinou embaixo. Parte da população ficou em silêncio, mas aprovando. Ou seja, teve lugares que o nazismo, ele de fato, ele foi transmitido à cultura, e a cultura se transmitiu entre culturas, né? Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, se você abrir espaço em certos lugares para ter, é muito difícil até em contextos que não, por exemplo, como o nosso, que é muito raro alguém, né, de fato, poder se relacionar a um movimento desse, porque nós somos todos miscigenados. Você abre espaço, vai ter, entendeu? A gente fala isso, até tem pessoas que já fizeram texto, é só digitar no Google, vocês vão achar, né? Ficções, desde Guerra nas Estrelas a outros, que falam que sempre que a gente tem regimes democráticos e tem falhas no sistema, se você der abertura e essas falhas, né, ou essas fissuras que tem no sistema, né, democrático começam a ficar cada vez maiores, e a gente sempre lembra do pressuposto, o artigo fala sobre isso, que a tolerância, né, o paradoxo da tolerância também é o paradoxo da democracia. Ele funciona da mesma forma os dois, né? Se você tem esse, entendeu? Se você permite o antidemocrático dentro do democrático, é paradoxal. Você vai começar a cortar o direito das pessoas de terem sua voz ouvida dentro do próprio sistema, né? Então, a democracia e a tolerância elas andam de mão dada, né? Ali no contexto do artigo, e eu concordo com isso, e acho que o Silas também concorda. Mas, assim, ficções também já falaram isso. A gente cria sistemas, né? Ou fissuras no nosso sistema democrático, essas fissuras vão ficando cada vez maiores, e esse espaço que vai se abrindo se internaliza de forma tal que pode observar ao longo da história, né? O Guerra nas Estrelas fala sobre isso. O fascismo surge, né? Sempre vai surgir o intolerante ali no meio, né? Nos buracos aonde a democracia não consegue encobrir, né? Que ela é falha também, é uma construção humana, né? Mas também temos que olhar em relação a outros movimentos que podem ser intolerantes. E a gente não está querendo aqui promover nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de segregação de grupos específicos, né? Um pequeno grupo de um grupo religioso, por exemplo, e você percebe que esse grupo ele é intolerante aos demais grupos religiosos, a ponto de, não intolerante no sentido de, por exemplo, não ir de acordo com aquele ali, ele é diferente, ele não se aceita ou não aceita quem é daquele outro grupo. O problema é aceitar no sentido de fazer parte da sociedade. Se ele tem problema com aquele outro grupo e ele procura erradicar, se o discurso dele é não podemos ter aquele grupo na nossa sociedade, temos que matar todo mundo que é daquele outro grupo. Entende o que eu estou querendo dizer? Pode ter uma religião grande que parte sessões ou não dessa precisa religião... nem matar, assim, ó, esse tipo de pessoa tem que ter menos direitos civis do que eu. Exato, que é o que a gente falou da democracia, que é o antidemocrático com o democrático. A gente tem que lembrar que todo mundo tem direito dentro do mesmo sistema. Mas só para a gente pensar um pouquinho, as pessoas generalizam e falam assim, a religião inteira é o problema ali. Não se pode enquadrar dessa forma, porque dentro de uma religião inteira tem subnichos e seções ali dentro. Se você percebe que aquele grupo específico dentro daquela religião ele é intolerante, você não pode tolerar, porque senão você vai estar formando um quadro, entendeu, religioso que vai entrar no meio da política, né? E a gente entra também nos regimes totalitários ou teocráticos, né? Que a gente tem alguns ainda no mundo, que seções da religião entraram no poder
e suprime os direitos e o ir e vir de pessoas que são de outras seções daquela mesma religião. A gente já sabe desses exemplos que tem no mundo, né? Você vai lá e coloca exemplos ou grupos pequenos que são mais fanáticos, eles vão lá e podam o direito dos outros, entendeu? É exatamente o paradoxo da tolerância. Não tem tolerância, então não vai ter nada além do que eu aceito. Logo, ali entra nesse paradoxo, a liberdade não está sendo respeitada. Né? Sim, muita gente fala assim, por exemplo, de países, né, que é proibido, né, você ter alguma outra religião. Você só pode ter aquela, né? O Estado é religião, se você tiver qualquer outra é crime, né? E assim, todo mundo se ofende com razão, né? É um absurdo. Você não pode, né, empurrar. A gente respeita todas as religiões aqui, né? Claro. Mas assim, você não pode forçar aquilo que você acredita a goela abaixo dos outros, né? Na mais nível nação, né? Imagina, por exemplo, você pega um país como a Índia, né? A pluralidade, assim, religiosa lá é gigante, né? Você tem bilhões de pessoas, você tem mais de 2.000 deuses, né? Então, imagina se alguém assume o poder na China e fala, não, é esse aqui que é o verdadeiro, né? E todo mundo tem que aceitar quietinho, né? Então, se fosse o contrário, né? Se trouxesse para cá uma restrição, uma proibição, então as pessoas não iriam gostar, né? Criticam a China, mas queria replicar o modelo aqui, né? Só que, não, mas é a minha pode. E o que eu tinha a falar, até que passou um pouquinho, que é tão sensível, né? É tão delicado esse problema de você encontrar perfis de pessoas que eles existem, que a gente falou, né? Eu acredito que haja reuniões, né, desse tipo de grupo. Diversas partes do mundo, não é só Brasil, né? Mundo, né? Nível mundo existe esse tipo de gente se reunindo, se organizando. Eu acho que era vários, a gente fala aqui no BEC, né? Principalmente projetando para futuro e tecnologia, um trabalho, assim, intenso, cara, de triagem de conversa. É aquele limite, né? Para se nossas conversas são privadas ou não, né? Mas, assim, tem como você, em lugares que já são públicos, a gente caminha para metaverso, né? Onde a internet não vai ser mais um lugar que a gente entra de vez em quando, mas que a gente habita ali. Então, acho que ele tem que ter qual que é a função, por exemplo, do patrulhamento ostensivo, né, da polícia. É a pessoa saber, não, vou bater nesse cara, não, vai que a polícia tá vendo, né? Não vou roubar, não, vai que tem alguém vendo, né? Então, acredito que esses tipos de grupos, assim, são tão perigosos, né, porque realmente querem fazer mal para as pessoas, tinha que ser monitorado o nível, assim, de internet, né? De pegar, às vezes, comunidade, né? Fazer uma triagem, ter profissionais mesmo, né? Mas, assim, tinha que ser feito de um jeito que tivesse setores responsáveis pela profissionalismo desses caras, entendeu? Você consegue não só isso, você pode monitorar outros tipos de crime, né? Tá? Então, ninguém tá levando a internet a sério ainda, né? Como um lugar onde as coisas acontecem, né? E tem um detalhe, as pessoas aqui, a gente está vendo que tem um movimento forte, né? E que eu entendo até, porque se as pessoas pegaram um histórico aí de obras anteriores, né? Distópicas, né? E obras que desde de Orwell, né? Para outros aí que teve o Orwell mais falado hoje em dia, realmente a vigilância extrema, né? Como a gente está caminhando, né? Que vai ter, cada canto você vai ter uma imagem, vai ter alguma coisa ali atrelada. Isso pode podar liberdades? Pode, claro que pode. Só que o fato de você ter aquilo registrado não te garante entendeu, o direito, né? Ou não te garante realmente a culpabilização por um crime que não foi cometido, se você está na frente da câmera, né? Agora, se você... A gente fala tanto, né? Tem gente que fala assim, qual que é o limite da liberdade, né? Tem muita gente que continua debatendo depois de falar sobre o paradoxo da tolerância. O limite da liberdade é, literalmente, a tolerância. Se você tem uma divergência com alguém e você quer que aquela pessoa pare de existir porque ela discorda do que você pensa, ela discorda do que você faz, né? Ali no contexto, a gente está falando de atos normais, né? Atos que são de escolha, né? Das pessoas. Esse é o limite da liberdade, né? As pessoas estão caindo no erro, que eu acredito. Assim, beleza, então quer dizer que a gente não tem que fiscalizar mais. As pessoas estão falando de tal forma como se o mundo... eu entendo, né? A pessoa tem uma câmera, um microfone em cada canto, né? A pessoa carrega aquilo ali no bolso dela. Ela carrega o GPS, né? Ela está aceitando e ela está sendo rastreada. Você tem a opção de aceitar ou não aceitar aquilo ali. Então, você tolerar o direito de vir, você tolerar o direito da pessoa de ser anônima, né, dentro de um lugar da internet, é tolerância também. É complicado a gente chegar num ponto desse, né? Você tem que tolerar o direito das pessoas de irem e virem, de terem o direito de não precisar compartilhar tudo que elas fazem. E as empresas que estão moldando essa tecnologia do futuro, elas respeitam também o paradoxo da tolerância?
né? Elas respeitam esse contexto, sim. não estão respeitando até o momento. E se a gente pensar a longo prazo, será que não seria interessante, né? A gente já tem na lei, mas deixar ela mais expressa. Falou assim, olha, tem que existir a tolerância à privacidade. As pessoas têm que ter o direito de ter suas privacidades e tudo que elas estão abdicando, né? Em prol de um melhor sistema público, um melhor sistema generalizado, dentro do espaço público, tudo bem, pode ocorrer. No espaço privado ou em espaços que são compartilhados dentro por pessoas, não ter um tipo de fiscalização que eu queira ter, por exemplo. Eu tenho que ter um canto meu que eu tenha totalmente privado, que eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém mais saiba o que tem ali dentro. Desativar celulares em certos lugares, entendeu? Você entra num quarto e tal, e ali tem uma placa, sei lá, alguma coisa assim, um jammer, né? Que vai lá, como a gente já falou no passado, que ele interrompe os sinais e faz tudo ali. Ali dentro ninguém pode ser monitorado, ninguém pode ser feito. Você tem que ter direito a um acesso a um espaço que você possa ser preservado. O pessoal fala muito isso, né? Então, quando você contesta alguma coisa, né? Que nem foi no caso aí dessa figura pública, né? Ah, mas e a minha liberdade, né? E você tocou num ponto interessante. Assim, o pessoal se preocupa muito na liberdade de um lado. Então, o cara, às vezes, se inflama, fica nervoso. Ele, que nem diz meu pai, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Então, o cara dá bom dia para um cavalo, sofre as sanções legais daquilo e depois o cara espana, chora, né? Pô, se debate, né? Mas é meu direito. Então, é discutível, sim, né? Até onde vai, onde começa e termina o direito das pessoas, tem que ser debatido. Mas, por exemplo, o pessoal não se preocupa, não tem nada mais invasivo hoje do que propaganda, por exemplo. Né? Então, assim, ninguém perguntou para mim se eu queria ceder os meus dados, ninguém perguntou para mim se eu queria abrir o meu microfone do meu celular. Então, de repente, aqui eu estou falando aqui de vontade de comida mexicana, daqui a pouco eu vou mexer na minha rede social, vai aparecer aquela propaganda. Né? Peça já, não sei o quê, pertinho da sua casa. Né? Então, aí ninguém se sente invadido nesse sentido. Ou assim, se sente invadido, mas aceita porque vale a pena, né? Ah, não, mas eu preciso disso para poder usar meus... Né? Eu preciso disso para ver as meninas dançando no X lá, né? No aplicativo. Então é isso, meu querido. Usa a liberdade que você tem, spama esse dedão no like aí para nós, ó. Gostou do conteúdo? Você ficou até o final, você gostou, né? Então deixa o joinha aí para nós. E seja bem-vindo a se inscrever. Toda quinta-feira, às 18 horas, é aqui, cara. Dois loucão falando de futuro, tecnologia. E tamo junto.